Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está começando mais um Bichos Tagarelas, quinta-feira, dia 21 de março de 2024. Eis as principais manchetes. Brasil volta a subir em ranking da felicidade após 9 anos. Finlândia lidera pela 7ª vez consecutiva. Olha, tô quase indo para a Finlândia. Pix de 1 centavo vira ferramenta de mensagens com 35 milhões de envios. Banco Central baixa a taxa de juros para 10,75%. Na Rádio ONU, o secretário-geral da ONU destaca a importância da União Europeia em cenário global sombrio. Os destaques internacionais, as notinhas das araras e o nosso correspondente em Nova York, Carlos Kaminski, e o comentário do nosso querido Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. Podcast Bichos Tagarelas. Como eu gosto de dar boas notícias, o Brasil voltou a subir no ranking da felicidade. Notícia boa! Da WHR, a World Happiness Report, iniciativa da ONU que avalia cerca de 150 nações após 9 anos de queda ou manutenção da posição. A análise sempre considera o triênio anterior, no caso deste ano, o período entre 2021 e 2023. A última vez que o país havia subido no ranking havia sido em 2015, quando chegou à 16ª posição. A melhor desde quando o relatório começou a ser publicado em 2012. Atualmente, o Brasil ocupa a 44ª colocação, 5 acima da registrada em 2020, quando chegou a 49º lugar, a mais baixa até hoje. Segundo o documento divulgado nesta quarta-feira, a Finlândia é o país mais feliz do mundo pela 7ª vez consecutiva, ao lado dos vizinhos nórdicos, que também ocupam os primeiros lugares, como Dinamarca, Islândia e Suécia. O Afeganistão, que enfrenta uma crise humanitária desde o retorno do Talibã em 2021, continua no último lugar da lista, logo abaixo de Serra Leoa, Lesoto e Líbano. O relatório mundial, uma medição da felicidade divulgada anualmente pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, baseia-se na avaliação que as pessoas fazem da própria felicidade, em dados econômicos e sociais. O documento leva em conta 6 fatores-chave: apoio social, renda, saúde, liberdade, generosidade e ausência de corrupção. Na maioria das regiões, o relatório destaca um sentimento de felicidade mais forte entre as novas gerações do que entre as pessoas mais velhas. O índice, no entanto, retrocedeu drasticamente entre os menores de 30 anos na América do Norte, na Austrália e na Nova Zelândia, e é inferior das pessoas mais velhas nessas regiões. Os países que registraram os maiores retrocessos no índice de felicidade dos últimos anos foram o Afeganistão, Líbano e Jordânia, enquanto Sérvia, Bulgária e Letônia registraram fortes avanços. Os países que estão em guerra ou conflitos internos também tiveram variações notáveis. A Ucrânia caiu 7 posições em relação ao relatório divulgado em 2022, quando foi invadida pela Rússia, e hoje ocupa o 185º lugar. O Equador, que está com um conflito armado interno desde o ano de 2020, está caindo e caiu 16
colocações. O Sudão, à beira de uma guerra civil, também caiu, Israel caiu. Outra descoberta do relatório é que, pela primeira vez, mais de 10 anos, Estados Unidos e Alemanha não aparecem entre os 20 países mais felizes e ocupam, respectivamente, as posições número 23 e número 24. Já Costa Rica e Kuwait entraram no top 20, ocupando as colocações 12º e 13º. Nenhum dos países mais populosos do mundo aparece no topo do ranking. Dinheiro não é tudo para a nossa felicidade. Você não tenha dúvida disso. Que é importante, mas não é tudo na vida o dinheiro. Então, felicidade para todos vocês. Podcast Bichos Tagarelas. O programa Comunica BR atualizou nesta semana os dados de fevereiro dos programas e políticas públicas do governo federal, com dados nacionais, municipalizados e por estado. Desde que foi colocada no ar em dezembro de 2023, a ferramenta de transparência já registrou mais de 1,5 milhão de consultas. Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, ressalta a importância deste programa inovador do governo federal. O Comunica BR, uma iniciativa do governo federal que oferece à população acesso facilitado e aberto aos programas e ações que estão sendo implementados nos âmbitos municipal, estadual e federal. De forma simples e intuitiva, o Comunica BR disponibiliza e atualiza periodicamente os dados sobre as políticas públicas em desenvolvimento no seu estado ou município, como farmácia popular, escola em tempo integral, Bolsa Família, Lei Paulo Gustavo, entre outros. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania defende e incentiva a participação ativa da sociedade, pois acredita que uma sociedade bem informada e atuante fortalece a democracia. Nesta atualização, também foram disponibilizados pela primeira vez informações de programas e políticas públicas do governo federal. Entre eles estão Saúde da Mulher, dados de pré-natal, que em 2023, 2 milhões de gestantes fizeram consulta de pré-natal nas unidades do SUS em todo o país. O Bolsa Verde, desde a retomada do programa em 2023, 23 mil famílias foram beneficiadas com o pagamento trimestral de R$ 600 no valor total de R$ 6 milhões, sendo que 67% das famílias beneficiadas são chefiadas por mulheres. Farmácia Popular. Em dezembro de 2023, 9 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo programa, sendo que 8 milhões retiraram medicamentos gratuitos para diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e contraceptivos. E o Desenrola Brasil, que foram mais de 3 milhões de contratos negociados e o valor total das dívidas era de 9 bilhões de reais, sendo o valor final negociado no total de 1 bilhão e 37 milhões de reais, com desconto médio de 86,21%. Segundo o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, o serviço já é um dos sites mais acessados do governo. Em parceria com a Casa Civil e o Gabinete da Presidência da República, a SECOM recentemente lançou o Comunica BR, uma plataforma que consolida todos os dados, programas e ações do governo nas mais diferentes áreas. Hoje, já é um dos sites mais acessados do governo, levando informação com transparência para toda a sociedade. De Brasília, Voltaire Santos e Rafael Borges. Podcast Bichos Tagarelas. E vamos às manchetes das araras. A presidência da República encontrou todos os 261 bens do patrimônio do Alvorada que estavam desaparecidos. Ai, 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 ai. E que foram motivo de troca de farpas entre os casais presidenciais Lula da Silva e Bolsonaro. A disputa começou durante a transição de governo, no início do ano passado, quando Lula e Janja reclamaram das condições da residência oficial e de alguns móveis do patrimônio que estavam sumidos. A falta de móveis também havia sido um dos motivos alegados pelo novo governo para o gasto de R$ 196 mil
imóveis de luxo, como foi revelado pela Folha de São Paulo. E depois de 6 anos de investigação, o assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes levou pela primeira vez um parlamentar no exercício do mandato ao centro da apuração. Chiquinho Brazão, de acordo com a delação do ex-policial militar Rony Lessa, homologada pelo STF, está ligado ao crime. Então vamos ver o que vai acontecer. Esse processo está com o ministro Alexandre de Moraes. E os municípios maranhenses de Vitorino Freire, São Mateus do Maranhão, receberam um número maior de computadores de um programa do Ministério das Comunicações no primeiro ano do governo Lula. A prefeitura de uma das cidades é comandada pela irmã do chefe da pasta, Juscelino Filho, e a outra é administrada por um primo dele. No ano passado, a pasta de Juscelino doou 2.210 computadores a 77 municípios maranhenses, de um total de 217 existentes no estado. Dados obtidos pelo Estadão via Live mostram que 81% dos 77 beneficiados pela pasta receberam 20 computadores cada um. Já as cidades chefiadas pelos parentes de Juscelino receberam uma quantidade maior de computadores do que a maioria dos municípios do estado. E o MP do Distrito Federal denunciou Jair Renan Filho, pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e contra a ordem tributária. A investigação mirou o uso de informações falsas para a empresa de Renan obter empréstimo bancário. Então, a suspeita que é uma declaração de faturamento falsa de R$4.600.000. E o Tesouro Nacional está levando em consideração 3 premissas principais nas renegociações em curso da dívida dos estados: correção dos débitos com juros reais, sem gerar prejuízo aos caixas da União. Isso é muito importante. E, primeiro, não pode ter impacto fiscal e nem a correção de débitos apenas com juros que seriam juros de pai para filho para os estados. Não, o governo quer um juro real. Claro, a redução do que os estados estão pagando hoje vai acontecer, e dia 26, na terça-feira, o governo bate o martelo com os governadores a respeito da renegociação da dívida, né? Principalmente dos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, esses os mais endividados do país. E após 7 anos, a Câmara dos Deputados aprovou uma nova reforma do ensino médio. E São Paulo tem a maior demanda de galpões da América Latina. Interessante isso, né? O saldo, galpões significa crescimento, né, de produção. E o Brasil, por outro lado, o Brasil registrou um recuo na inovação de 2021 para 2022. Em 2022, 68% das grandes e médias indústrias introduziram alguma inovação no processo, mas isso foi ainda muito pequeno. E a coincidência entre os julgamentos dos 2 ídolos do futebol brasileiro, Alves e Robinho, o amigo, e o envolvimento de outro ídolo, Neymar, que está pagando a multa de $1 milhão do Alves, mas também uma demonstração de que mudou a percepção da sociedade diante de crimes que anteriormente aconteciam sem que fossem punidos. Então, essa
punição ao Robinho. O STJ aceitou o pedido da justiça italiana e o ex-jogador foi condenado, então, em 2017, a 9 anos de prisão na Itália por estupro. Ele, no entanto, está em liberdade por estar no Brasil. Ele vai recorrer ao STJ e vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Podcast Bichos Tagarelas. Não é piada. E essa matéria da Folha de São Paulo é interessante. A frase corre como meme, mas para Caroline Costa, de 25 anos, tem fundo de verdade. A estudante de Direito afirma ter feito Pix de 1 centavo, entre outros valores menores, para se comunicar com um ex que havia bloqueado nas redes sociais. Segundo ela, meu Pix de 1 centavo são basicamente histórias de relacionamentos frustrados, onde fui bloqueada em tudo quanto é lugar. E além de usar o Pix, já usei e-mail, mensagens no LinkedIn, mensagens no PicPay. É um método de comunicação, o Pix, eficiente, mas às vezes não funciona. Segundo ela, como seu ex-namorado não deu em nada, mas teve uma vez que foi o contrário, bloqueou o outro menino de tudo e ele mandou um Pix pedindo para que eu desbloqueasse. Aí eu respondi o Pix dele com o recado e devolvi com o mesmo valor. O caso de Caroline não é isolado. Segundo dados do Banco Central, responsável pelo método de pagamento instantâneo, que facilitou a vida dos brasileiros, vocês não tenham dúvida disso, principalmente do mais pobre, a quantidade de transações no valor de 1 centavo tem subido ano a ano. Em 2023, o total de transferências chegou a 35 milhões de operações, 43% a mais que em 2022. Tem quem faça transferências para testes e checagens funcionais e outros para entrar em contato com o destinatário mais facilmente. As chaves usadas no sistema de pagamento são o CPF, e-mail, telefone e uma combinação aleatória de algarismos. A última sendo a mais segura para especialistas por não conter dados pessoais. Na segunda, o Banco Central divulgou o vazamento de dados cadastrais de 46 mil chaves de clientes da Fidúcia, sociedade de crédito voltada ao microempreendedor. A empresa de pequeno porte limitada foi a 6ª ocorrência de vazamento desde que o sistema foi lançado em novembro de 2020. O Banco Central não respondeu um pedido de comentário sobre o uso de Pix para outros fins que não o de pagamentos. Mas é muito interessante essa matéria da Folha de São Paulo. Depois da felicidade, felicidade também pode ser através de um Pix, mesmo que um Pix de 1 centavo. Podcast Bichos Tagarelas. E como todos nós esperávamos, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu nesta quarta-feira em decisão unânime a taxa básica de juros, a Selic, em mais 0,5 ponto percentual, de 11,25 para 10,75 por ano. Vamos chegar ainda este ano a 1 dígito os juros da Selic. O colegiado também alterou o trecho do comunicado que sinaliza os próximos passos da autoridade monetária, aguardado com grande expectativa pelo mercado. Nesse ponto, o texto passou a sinalizar um corte da mesma intensidade apenas na próxima reunião. Isso significa que o comitê prevê uma nova redução de 0,5 ponto somente no encontro agendado para maio.
abandonando o plural usado nos comunicados anteriores ao deixar de se comprometer com um corte dessa magnitude. Na avaliação do comitê, essa é a condução apropriada para manter a política monetária, que busca conter o processo inflacionário. Então, é super importante manter a inflação. Disparar a inflação seria uma tragédia para o país. Desde o agosto do ano passado, foram 6 reduções consecutivas de 0,5 ponto percentual. Com isso, a Selic chegou ao menor patamar desde fevereiro de 2022, quando estava fixada em 9,25% ao ano. Então, vamos torcer para que ela fique apenas em um dígito. Podcast Bichos Tagarelas. Internacional. E vamos às manchetes internacionais. New York Times: Tribunal de Apelações considera reviver a lei de imigração do Texas, agora suspensa. Washington Post: decretar falência é uma forma de Trump vencer o aperto financeiro. Wall Street Journal: Banco Central da China sugere mais flexibilização monetária. Clarim: China, hidrovias e terrorismo, os motivos da visita à Argentina do chefe da CIA. Então, isso aí é interessante, né? Milei, direita, China, hidrovias e terrorismo. La Nación: Argentina lança Vale Educação para a classe média. O País: não pedimos tropas aos parceiros europeus, mas instrutores militares, diz premier da Ucrânia. Le Monde: governo Macron faz reunião de crise por pesquisas ruins e finanças no vermelho. Tá pela bola 7 ali o Macron. Financial Times: Fed desencadeia a recuperação do mercado enquanto a autoridade segue em plano de corte de juros. E o Hamas disse que o governo israelense, Al Jazeera, se recusou na última proposta para uma trégua da região. As exigências do grupo incluíam um cessar-fogo imediato e a retirada de tropas do território palestino. E o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que os preparativos para a ofensiva terrestre à cidade estão em andamento, mas que a operação levará algum tempo. Também afirmou que um plano para retirar 1,5 milhão de civis da região será anunciado em breve. Onde eles vão botar? Vão colocar no Egito? O que esse genocídio vai acabar? E o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jack Sullivan, afirmou que um novo pacote de ajuda bloqueado pelos congressistas republicanos há meses será enviado à Ucrânia. Não disse quando e nem o valor. A União Europeia está prometendo 50 bilhões de euros em empréstimos para a Ucrânia para a compra de armamentos. A situação ali tá difícil para a Ucrânia, que o potencial de armas da Rússia está longe de acabar. E o da Ucrânia já praticamente acabou. E o PIB caiu 1,6% em 2023 na Argentina. O resultado é o pior do que o registrado em 2022, quando a economia do país cresceu 5,2%. No quarto trimestre de 2023, houve uma queda de 1,9%. E multas no Google de 250 milhões de euros. A autoridade de concorrência da França afirma que a empresa violou as políticas de licenciamento ao usar artigos de mídia sem consentimento
para treinar o Gemini, o chatbot desenvolvido pela Big Tech. Então lá eles multam, aqui tudo está valendo, ninguém multa ninguém. Internacional. E vamos para Nova York, onde está o nosso correspondente do Bichos Tagarelas, Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Weg. Olá, Fábio Marçal. Olá, Bichos Tagarelas. Aqui Carlos Kaminski, de Nova York. O relatório do Banco Mundial encontra risco iminente de fome catastrófica na faixa de Gaza. Metade da população da faixa de Gaza está em risco iminente de fome à medida que a escassez de alimentos se aproxima de níveis catastróficos para mais de 1 milhão de pessoas, alertou o Banco Mundial. Quase 6 meses após o início da guerra entre Israel e o Hamas, o Banco Mundial, com sede em Washington, disse que era necessária uma ação urgente para evitar mortes generalizadas por fome nos próximos 2 meses. Os novos dados do banco vieram quando o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu a Israel que desse acesso imediato e incondicional a Gaza para ajuda por terra. Convido as autoridades israelenses a garantir o acesso completo e irrestrito para rotas humanitárias em toda Gaza, disse ele antes de uma reunião com o presidente da Comissão Europeia em Bruxelas. A acusação de fome causada pelo homem contra Israel é apoiada por um corpo crescente de evidências. A atualização regular do banco descobriu que, da população de 2,3 milhões de Gaza, havia 1,1 milhão de pessoas na categoria de maior risco, pessoas em catástrofe, o que significa risco de desnutrição aguda ou morte. Mais 854 mil, 38% delas, estavam na próxima categoria, pessoas em emergência, onde era necessária uma ação imediata para salvar vidas. Os 12% restantes estavam na terceira categoria, pessoas em crise. Pesquisas domiciliares revelam tendências alarmantes, com praticamente todas as famílias pulando refeições diariamente e uma parcela significativa de crianças menores de 2 anos sofrendo de desnutrição aguda, disse o relatório. O Banco Mundial disse que a fome projetada poderia acontecer a qualquer momento entre agora e o final de maio, e as condições estavam sendo exacerbadas por uma série de fatores, incluindo hostilidades implacáveis, danos generalizados à infraestrutura e acesso humanitário restrito, dificultando a entrega de suprimentos e serviços essenciais. Citando o número de pessoas que enfrentam fome catastrófica, Guterres disse que os líderes precisavam agir agora antes que fosse tarde demais. Ele também renovou os apelos para que o Hamas libertasse todos os reféns israelenses incondicionalmente. Guterres se dirigirá aos líderes da União Europeia em uma cúpula nesta quinta-feira, onde eles serão solicitados a adotar conclusões pedindo que Israel evite a fome. Em linguagem endurecida, o último rascunho de declaração agora diz que o acesso humanitário completo, rápido, seguro e sem obstáculos a Gaza deve ser adotado para fornecer à população civil assistência que salva vidas e serviços básicos em escala. O Médicos Sem Fronteiras,
que teve acesso a 2 dias a Rafah para montar um centro de atendimento improvisado, disse que estava vendo diarreia devido ao mau saneamento e infecções respiratórias em crianças causadas por dormir em tendas durante o inverno. Nesta quarta-feira, Benjamin Netanyahu conversou com senadores republicanos através de uma videoconferência. Aqui, com os senadores norte-americanos, ele afirmou que não vai desistir da ação até que consiga exterminar o grupo Hamas. Infelizmente, é uma guerra que vai se prolongando. Crianças e mulheres são as maiores vítimas dessa tragédia que acontece no Oriente Médio. Essa é a informação. Um forte abraço a todos. Internacional. Em visita a Bruxelas, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, enfatiza o papel crucial do bloco europeu diante de crises, especialmente na Ucrânia e em Gaza. Ele conclama ação imediata e destaca a necessidade de transformações nas instituições internacionais para enfrentar desafios atuais. Vamos ouvir o boletim da Rádio ONU, nossa parceira. Em Bruxelas, cidade considerada a capital da União Europeia, o secretário-geral da ONU afirma que a reunião com representantes do bloco acontece em um momento particularmente sombrio. Antônio Guterres avaliou que o papel da Europa no cenário global é mais importante do que nunca. Em coletiva de imprensa com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o chefe da ONU lembrou do sofrimento de 2 anos na Ucrânia após a invasão de grande escala da Rússia. Para ele, o conflito vem alimentando as tensões globais e minando o direito internacional e a Carta das Nações Unidas. Assim, Guterres reiterou seu apelo por uma paz justa, explicando que isso significa o respeito à soberania, à independência, à unidade e à integridade territorial da Ucrânia, dentro de suas fronteiras reconhecidas internacionalmente. Sobre a situação em Gaza, ele destacou que o conflito já levou mais da metade da população do enclave à situação de fome catastrófica e destacou que é preciso ação imediata antes que seja tarde demais. Para ele, nessas 2 crises, a União Europeia é uma aliada inabalável na busca de soluções em conformidade com a Carta das Nações Unidas e o direito internacional. Além das guerras, ele apontou que a desconfiança e a divisão, bem como as desigualdades, estão aumentando. Com as mudanças climáticas causando estragos e as estruturas globais incapazes de fazer mudanças, ele avalia que as instituições internacionais precisam de transformações para que possam responder aos desafios atuais. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Podcast Bichos Tagarelas. E acabou-se o que era doce. Queria agradecer ao meu querido Ricardo Egg, mestre em marketing digital, a Rádio ONU, nossa parceira, que fala dos Estados Unidos, da sede da ONU em Nova York, onde está o nosso correspondente, Carlos Kaminski. E também agradecer o nosso especialista na indústria automobilística, Renato Rossi. E pedir para vocês, entre na página do Bichos Tagarelas no YouTube, curta, critique, elogie, apresente o Bichos Tagarelas para os seus amigos, porque para melhorar nós precisamos aumentar a nossa audiência e eu conto com vocês. Muito obrigado e voltamos amanhã, dia 22 de março, uma sexta-feira. Amanhã é o famoso dia do sextou. Até amanhã. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.